Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é um teste para ver se funciona uma videoaula e o tema para tópicos especiais em teoria da arte hoje será como estudar ilustrações literárias. Vamos lá então. Eu venho estudando ilustração literária, como vocês sabem, faz bastante tempo, e esses são alguns passos fundamentais para a gente entender como que a gente estuda de maneira aprofundada essa questão da relação da imagem com o livro e assim por diante. Então, os primeiros passos que eu sempre digo é o seguinte: leia o livro e 2, olhe as imagens. Então, a gente primeiro precisa conhecer a obra, né, tanto a obra literária quanto as imagens que foram feitas para essa obra. Então, o segundo passo, a gente tem que entender o livro. Vejam que quem estuda ilustração literária tem dois trabalhos: entender a parte literária e entender a parte visual, né? Eu diria o seguinte: mais que isso, entender criticamente o livro. O que eu quero dizer com entender criticamente o livro? Então a gente tem alguns aspectos, né? Por exemplo, ligado a enredo e narrativa. Qual que é o enredo da história? Como esse enredo é contado, como que ele é apresentado para nós. Vejam que enredo é diferente de narrativa, né? Então a história que acontece é diferente muitas vezes da maneira como a história é contada. A história pode ser contada da frente para trás, a história pode começar num ponto, depois contar uma parte do começo, depois ir para o fim. Ela pode começar pelo fim e depois contar como que chegou-se naquele resultado e assim por diante. Então a gente tem narrativas que são mais lineares, que vão do começo para o fim, e tem narrativas que são não lineares, que tem prolepses e analepses. Uma prolepse é aquilo que acontece quando é contada alguma coisa antes dela ter acontecido, e analepse é como se fosse um flashback. A gente tem narrativas múltiplas, às vezes contadas por vários personagens. E uma das coisas mais importantes para se pensar em literatura são os tipos de narrador. Então, o tipo de narrador ele estabelece um determinado ponto de vista narrativo. Então, a gente vai ter, por exemplo, o narrador onisciente intruso. É aquele que sabe tudo o que acontece. É aquele que conta o que se passa dentro da cabeça dos personagens, né? A gente tem um narrador onisciente neutro, aquele que conta mais de fora. Então ele sabe tudo, mas, digamos assim, ele não se mete dentro da cabeça dos personagens, né? Ele mantém uma neutralidade. Daí a gente tem um tipo de narrador que é o eu como testemunha. É aquele cara que faz parte da história e está contando, né, testemunhando um fato do qual ele participou. Temos o narrador protagonista, quando ele é o personagem principal da história e faz parte da história. E a gente vai ter situações, por exemplo, como onisciência seletiva, ou seja, a gente vê os acontecimentos a partir do foco de um dos personagens. Um exemplo disso é nos livros do Game of Thrones, por exemplo. Cada capítulo é contado a partir do ponto de vista de um personagem, inclusive os capítulos têm o nome dos personagens, né? Isso faz com que tenha coisas na história que não são contadas para nós, porque o personagem só vê parte dos fatos. Então, esse é o caso da onisciência seletiva múltipla. Então, a gente vê os acontecimentos a partir dos focos de vários personagens, um de cada vez. Esse é exatamente o caso que eu falei dos livros do Game of Thrones, que não são muito bons, mas são bons exemplos, né, de tipos de narrador. E tem também o modo câmera, quando é uma narração neutra. A gente pode ter também narradores múltiplos, especialmente em romances epistolares. O que é um romance epistolar? São romances que são contados por meio de cartas. Então, por exemplo, o Drácula, grande parte dele é estruturado como romance epistolar. É uma carta do Jonathan Harker para Mina, cartas da Mina para a amiga dela, e assim por diante, tá? O exemplo mais clássico disso é o romance As Ligações Perigosas, do Coderlo de Lac, um romance do século XVIII, em que você vai ter os personagens contando todas as malandragens e as maldades que eles fizeram através das cartas. A gente pode ter narração em segunda pessoa. Existe e é uma pira, e é o caso da novela Aura,
do Carlos Fuentes, em que tudo é contado na segunda pessoa. Então ele é assim: tu lês, tu fazes, né? Você chegou no lugar, você estranhou aquilo e assim por diante. Veja que o foco narrativo estabelece como o leitor vê a história, como que a gente vê, presencia os fatos, né, da história que está sendo contada. Por isso também que narrativa é uma coisa, enredo é outra. Tá? Enredo é aquilo que acontece na história. A narrativa é o modo como aquilo que aconteceu é contado para nós. Outro foco importante da análise propriamente literária são os personagens. Então a gente vai ter os protagonistas, personagens secundários. A gente tem uma distinção também na teoria literária entre personagens tridimensionais e personagens planos. O personagem tridimensional é aquele que apresenta vários aspectos, né? Ele tem um espectro emocional mais elaborado, pode ser bom num momento, pode ser mal no outro e assim por diante. E o personagem plano é um personagem mais funcional, é aquele que às vezes tem uma função única dentro da narrativa, como aquele que aparece para dar uma notícia, ou aquele que aparece, às vezes uma vítima, por exemplo, é um personagem plano, porque a gente só fica sabendo dele como vítima. Cada personagem tem uma função no enredo, né? Então a gente tem que pensar como que ele funciona em relação à história que está sendo construída. Então a gente tem heróis, vilões, antagonistas, aqueles que são contra o personagem principal, e veja que eles assumem diferentes funções também na narração, né? Então, no caso do Drácula, do Bram Stoker, é muito interessante como cada personagem vai contar uma partezinha da história e, no fim das contas, quem amarra todas as histórias para eles entenderem que se trata de um vampiro, né, e de que vários acontecimentos isolados, na verdade, estão correlacionados à figura do Conde Drácula, né, vai ser tudo amarrado pela Mina. A Mina Harker é quem, digamos, articula, né, a união desses personagens contra esse vilão principal. Vejam que os personagens também são visualmente descritos ou não. Tá? Então, às vezes nós temos situações em que você tem, digamos assim, instruções para imaginar o personagem. Então, fala do cabelo, fala das características faciais, fala do modo como ele se porta, e às vezes o personagem simplesmente está lá, mas o escritor não nos dá nenhuma pista como o personagem é visualmente, né? Então sempre se perguntar, existe ou não a descrição visual dos personagens, porque para nós que vamos estudar ilustrações de livros, isso é bastante importante. A obra literária também tem aspectos visuais, apesar dela ser feita de texto. Então o principal aspecto visual são as descrições dos personagens, dos ambientes, da paisagem, da arquitetura. A gente vai ter descrições de obra de arte, às vezes bastante detalhadas, descrições de vestuário, etc. Descrições detalhadas são chamadas na teoria literária de hipotiposes, tá? Então ela é um mecanismo que o escritor usa para construir visualmente na cabeça do leitor aquilo que está acontecendo na história. Veja que a gente deve se perguntar se as descrições têm função narrativa. Então, tem uma descrição famosa no romance O Nome da Rosa, do Humberto Eco, em que ele gasta umas 30 páginas descrevendo a abadia onde vão se passar os crimes que vão ser investigados pelo protagonista, né? E essa descrição longa, ela tem a função exatamente de fazer com que a gente sinta a dificuldade de chegar naquele lugar remoto, difícil de entrar, naquele tempo também que é muito diferente do nosso e assim por diante. Vejam que o texto literário ele é como se fosse um manual de instruções para a imaginação do leitor. Ele vai dizendo para nós o que a gente tem que imaginar. Então, é como se o texto estivesse dizendo o tempo todo: imagine uma montanha, imagine um campo, imagine uma casa assim, assim, assado. Claro que o texto não fala tudo. Nós, leitores, sempre completamos as lacunas do texto. Nenhum texto abarca a totalidade da realidade ficcional imaginada. Ou seja, o escritor, graças a Deus, não explica tudo, né? Ele não fala de todos os aspectos visuais possíveis. Sempre vai faltar alguma coisa que a gente vai completar com a nossa imaginação.
Então, o que, que a gente conclui de tudo isso? A gente conclui, basicamente, que ler é sempre imaginar. Então, o ato da leitura, quando a gente está lendo, a gente estrutura a memória daquilo que a gente veio lendo. Então, é a estruturação da memória da matéria lida, colocada em movimento em relação às expectativas do que vai ser lido. Né? Então, a gente vai lendo, a gente vai lembrando, vai acumulando aquilo que a gente vai lendo, isso vai construindo a nossa imaginação. Só que isso é uma construção em movimento, porque a gente sempre imagina o que vai acontecer depois na história. Então a gente tem dois movimentos, um da construção da memória e outro movimento que é a da transformação das expectativas à medida em que a leitura vai acontecendo. Tá? Essa é uma teorização de um cara chamado Wolfgang Iser, que escreveu um livro chamado O Ato da Leitura. E por hoje é isso aqui. Continuamos com o tema da ilustração, então, com relação ao livro, na próxima videoaula. Shows his tail. Call no man happy to